Doutor. 18h41, Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco que você está acostumado, sempre o bloco da entrevista. E hoje nós temos um convidado muito especial, velho conhecido da nossa audiência, que dispensa apresentações e que agora volta aos nossos estúdios, oficialmente na condição de vereador. Já tinha vindo na condição de candidato, depois na condição de vereador eleito, mas não empossado, e agora devidamente empossado e já trabalhando pela nossa cidade, Guto Tavares, aqui comigo no estúdio. Guto, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, André, boa noite a toda a audiência do Radar de Notícias. É sempre uma alegria muito grande estar aqui para poder dialogar com a audiência, com os munícipes, né, que acompanham aqui o Radar de Notícias, com a imprensa da cidade de Guarulhos. E a gente vem com uma responsabilidade muito grande de ter trabalhado aqui como jornalista, um período como apresentador, desde a época do Pedro Notaro. Aliás, toda vez que eu entro aqui não tem como não lembrar do Pedro. Mas vocês estão dando muito bem a conta do recado e a gente tem uma responsabilidade muito grande lá na Câmara Municipal de corresponder à confiança e de não envergonhar a imprensa da cidade. É isso aí. Guto, eu queria começar te perguntando, porque como eu citei antes de te apresentar, você esteve aqui conosco ao longo dos últimos meses em várias condições. Candidato, eleito, agora já empossado. Mas eu queria voltar para o dia 1º de janeiro, dia da sua posse e dos 34 vereadores. Além de muito calor, porque estava calor naquele auditório da FIG, o que você sentiu quando o seu nome foi pronunciado para que você estivesse ali na mesa, estava sendo os trabalhos comandados pelo vereador Gustavo Mesquita, ao assinar ali oficialmente o termo de posse, o que o Guto Tavares sentiu? Sinceramente, cara, ali eu não senti nenhuma emoção a mais, vou ser muito sincero, porque esse tipo de cerimônia, ele acaba muitas vezes se tornando um pouco cansativa, estressante, mas no dia da posse em si, a hora que eu acordei, na verdade na virada do ano, eu estava com o Miguel em casa, meu filho, só eu em casa, depois do festejo, da virada, e aí eu economizei, né, porque teria que acordar bem cedo no outro dia, acordei, era 6 horas da manhã, bem, acabei nem bebi nada, e aí o meu filho acordou, e eu fui fazer o café da manhã para ele, e aí teve uma hora que eu não aguentei, eu chorei. Acho que foi a primeira vez que eu chorei depois que eu venci a eleição. E eu deitei no colo dele e fiquei ali um pouquinho com ele. Isso me lembrou 2020, porque em 2020 aconteceu a mesma coisa. No dia 16 de novembro eu acordei, só estava eu e o Miguel em casa, e eu deitei no colo dele também, ele tinha 3 anos, não entendia por quê, mas eu chorei também, mas ali meio de tristeza. Não pela derrota em si, mas pelo conjunto do que aconteceu naquela época de 2020. Mas foi um choro de emoção, de alegria, no sentido de que pô, deu certo, depois de 10 anos tentando, a gente conquistou essa vitória. E eu sou um cara difícil de me emocionar, pelo menos não demonstro muito ser emotivo. Mas eu tive ali em casa, naquele momento de, sabe, se preparando, colocando ali o terno pro Miguel também, que estava mais chique que eu. Foi um momento especial, assim, de gratidão ao universo, de gratidão a Deus, gratidão aos amigos, mas também de muita responsabilidade e muito comovido, né, muito sensibilizado com essa honra que a população de Guarulhos me deu. Só antes de darmos sequência aqui, registrar que o Armando Matos, do PDT, está aqui na audiência e diz que tem certeza que você fará um bom mandato. Um abraço para o Armando também, sempre aqui conosco na audiência. Um abraço para o Armando e para toda a direção do PDT, a todos os colegas pedetistas da chapa que disputaram a eleição junto com a gente, né? Porque para um vereador ser eleito, ele depende também de toda uma chapa, desde a primeira suplente, que é a Cláudia, até a última suplente. Todos são muito importantes e eu vou estar lá na Câmara Municipal para representá-los também, assim como o Caê, que está mandando mensagem ali. Muito obrigado a todos vocês. Um obrigado especial ao Cabeça, que é o presidente do partido. Grande Cabeça também, o cumprimentei no dia 1º. Sobre a pergunta do Caê, que diz respeito às comissões, nós voltaremos a esse assunto já. Está aqui na pauta e o Guto vai responder sobre isso, sem dúvida nenhuma. Guto, queria que você contasse para a nossa audiência, né? Até falamos sobre isso no dia da posse, quando nós fizemos uma breve entrevista, porque o vereador, ele é constantemente cobrado. E os problemas da cidade, ele não espera o início da legislatura. E você até compartilhou, né, nas redes sociais, na nossa conversa, da sua atuação no episódio dos rolezinhos de moto, que no Natal trouxeram muita perturbação à cidade de Guarulhos e que no Ano Novo, após a sua atuação,
houve uma melhora. Queria que você contasse um pouco de como foi a sua atuação para mitigar esses problemas causados pelos rolezinhos de moto aqui na nossa cidade nas festividades de fim de ano. Bom, eu como jornalista sempre tive alguns caminhos para poder denunciar o que estava errado e buscar solução para alguns problemas, mesmo sem ser um vereador na cidade de Guarulhos, né? Por meio da imprensa, que a imprensa, aliás, é uma força muito grande para ajudar a dar publicidade aos problemas que tem na cidade. E eu passei o Natal e o Ano Novo em Guarulhos, em casa, né, junto com os meus familiares, e o Natal foi insuportável, a véspera de Natal foi insuportável. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Eu sei que deu 18 horas, eu fui para casa, eu dormi até as 22. Acordei 22, tomei um banho, passei, dei um beijo no meu filho, fui na casa da minha mãe, fiquei com ela meia-noite e 5, deixei meus irmãos ali no trem, que eles tinham que pegar um trem para ir para São Paulo, e fui para casa dormir, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era uma barulheira de moto, pelo menos na região que eu estava, que as pessoas não se sentiam à vontade, estavam com medo de estar na rua. E aquilo me deixou profundamente indignado. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. Não tomei posse ainda, mas sou vereador eleito. Como cidadão, tem que fazer alguma coisa. Tão pouco cessou o dia 26, eu fiz um ofício como vereador eleito, fui pessoalmente protocolar no 15º Batalhão e também na 3ª Companhia da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento lá na região Taboão. E, enfim, fiz a minha parte como vereador eleito e como munícipe, né? E também fiz uma campanha em rede social, nas minhas redes sociais, compartilhei em 3 aspectos. O primeiro, pedindo a ação das autoridades, porque eu não vi uma viatura de polícia na véspera de Natal e no Natal, pelo menos onde eu estava na região. Não vi uma, nem da GCM. Segundo aspecto, a conscientização, inclusive dos jovens, porque eu já fui jovem, tive 17 anos, a minha primeira moto eu tinha 17 anos de idade. Né? Em algum momento eu posso ter passado o limite. E também uma conversa na comunidade. Ô pessoal, peraí, os caras, né, metem faixa lá que é proibido empinar moto e puxar no grau e cortar de giro sujeita a cacete. Mas não respeitaram nem os malandros, vamos dizer assim. Vão respeitar quem, né? Não respeitaram a polícia, não respeita o crime, não respeita ninguém, pô. Aí houve uma certa comoção, digamos assim, da sociedade como um todo, das forças policiais que passaram a atuar todos os dias nas regiões que a gente estava visitando. E também eu percebi que houve uma maior conscientização da própria molecada. Eu falei, pô, passamos do limite. Porque a gente cortava de giro em frente da igreja, na frente da UPA, na frente da casa de idoso, criança autista, mulher gestante, não respeitaram ninguém. Então, tudo tem limite. E por outro lado, eu não sou um defensor, pura e simplesmente, de você agir com energia, com violência, enfim, de fazer um combate mais assíduo da violência. Eu não sou contra, eu não sou a favor desse tipo de iniciativa. Então, mas o jovem também tem o direito de se divertir, mas a gente tem que levar conscientização, né? Porque do jeito que estava não dava para sobreviver. E no Ano Novo foi bem melhor. Não foi 100%, não foi. Algumas regiões tiveram mais problemas? Tiveram. Mas melhorou, assim, eu digo a você que pelo menos para mim 100%. Guto, vamos falar um pouco sobre agora essa questão da política, mas um dos primeiros atos dos vereadores foi a eleição para a mesa diretora da Câmara. E embora na véspera ali do Natal tenha surgido uma especulação de que o vereador Lauri estaria se articulando para disputar com o vereador Martello a presidência da Câmara, no dia 1º de janeiro, de forma unânime e, portanto, também com o seu voto, o vereador Martello foi eleito presidente da Câmara para o seu 4º mandato. Queria que você falasse, Guto, de por que você escolheu o Martello, embora tenha havido apenas chapa única, e o que você espera da gestão do presidente Martello? Eu conheço o Martello na política desde abril de 2020. Até então eu só ouvia falar, nunca havia visto o Martello na política da cidade de Guarulhos. E eu disputei a eleição pelo PDT em 2020, o Martello foi eleito, eu fiquei como primeiro suplente. E a partir dali, num arranjo político, partidário, pessoal, inclusive com o Martello, eu trabalhei os últimos 3 anos e meio na Câmara Municipal, sendo que 2 desses 3 anos e meio, diretamente com o Martello, na Secretaria de Comunicação. E passei a observar o trabalho dele. O Martello tem toda uma trajetória política na cidade, tem um jeito todo específico de ser, ele não é muito de ficar fazendo média para ninguém, por vários motivos, né? Pela trajetória que já tem, pela idade que já tem, perde um pouco do filtro, todo mundo é assim, a gente vai ficando também. Mas eu percebi muita vontade de trabalhar ali na questão da Câmara, e ele está porque ele gosta, né? Não tem necessidade de ser vereador em Guarulhos, quem conhece o Martello entende isso. Então eu tenho uma expectativa de que ele faça uma gestão e a gente vai acompanhar e auxiliar e dar as condições, inclusive sugestões, e se tiver que em algum momento pontuar alguma sugestão mais crítica para construir, para melhorar, a gente vai fazer. Mas eu tenho a expectativa que ele faça o legislativo
forte, no sentido da divisão dos poderes. É importante você ter um legislativo alinhado com o executivo nas pautas boas para a cidade? Claro que tem que ter harmonia entre os poderes. Mas o legislativo ele tem que ter o mínimo de independência possível para não cometer erros que cometeu na legislatura anterior. Por exemplo, aprovando a taxa do lixo, a pedido do executivo, depois tem que recuar porque não aguentou a pressão popular. Queimou o filme de um monte de vereador. Um monte de vereador fez errado de votar a favor da taxa do lixo, né, pressionado pela prefeitura. Então, eu espero que o Martelo blinde um pouco mais a Câmara Municipal, não para ser inimiga do Executivo, mas para ser um poder no sentido de ajudar a construir e evitar erros, né? Eu acho que ele tem essa força por experiência, por independência, e eu acredito, estamos aí, né, no início de uma gestão, de que isso será alcançado lá na Câmara Municipal. Aliás, ainda no dia 1º, na esteira daquele episódio em que o vereador Gustavo Mesquita manifestou interesse de compor a comissão de ética, teve um gesto do vereador Gilvan, depois houve uma reviravolta, o vereador Gustavo Mesquita protesta em razão disso, né, que na opinião dele houve uma interferência indevida do governo, e o presidente Martelo disse que a sua gestão se pautaria numa atuação para evitar ao máximo a interferência do executivo no legislativo. Então acho que isso é realmente importante e se assim caminhar a gestão do Martelo, sem dúvida nenhuma, fará muito bem. Bom para a cidade, né? Bom para a cidade você ter um legislativo, ter vereadores que tenham a condição de executar o seu trabalho, que basicamente é apresentar um projeto de lei, fazer indicações e fiscalizar, para evitar que aconteçam erros administrativos, inclusive corrupção. É o papel do vereador. O vereador que se furtar ao seu direito e à sua obrigação de fiscalizar, porque tem medo de represália do governo, isso é ruim para a cidade e é ruim para o governo, é ruim para o prefeito. O Lucas Sanches está assumindo agora, chegando cheio de energia. Eu acredito que o prefeito Guti cometeu esse erro de influenciar demais a Câmara. Olha o resultado final do governo. Olha as crises que a gente está encerrando, que encerrou esse governo. Talvez se tivesse tido uma relação um pouco mais independente, ouvindo mais e dando liberdade para críticas do ponto de vista construtivas, é claro, não destrutivas, talvez o governo tivesse tido mais êxito. Vamos dar uma atenção aqui para a nossa audiência. Primeiro, registrar o nosso grande Arinaldo Silva, o Ari ali também, figura onipresente no plenário. Manda uma boa noite para nós, né? Para mim e para o Guto. E também uma pergunta importante na esteira do que você acabou de falar, Guto, sobre essa relação entre os poderes. O LC Rossi lhe pergunta o seguinte: Guto, como será a sua relação com o prefeito Lucas? Ela é uma relação a ser construída. Eu conheço o Lucas pelo primeiro mandato dele de vereador. Aliás, mandar um abraço para o pai do Lucas Sanches. Ele está sempre na audiência aí. É verdade. Lá o Pedrão também, mandando um abraço aí para o Pedrão, lá no Acácio, toda a turma. Obrigado, Pedrão. E o pai do Lucas sempre assistiu o Radar, mandava comentários e, poxa, sempre defendendo o filho dele. Aliás, uma cena curiosa, né? Parabéns ao Flamengo, Flamengo de Guarulhos. Eu fui assistir a estreia, o Flamengo venceu de 1-0 e me passou um filme na cabeça, porque no ano passado, no jogo do Flamengo também, eu vi o Lucas Sanches, vereador, no meio da torcida geral, torcendo pro Flamengo lá com a camisetinha dele, junto com o pai dele. E um ano depois ele está lá novamente no estádio, mas agora como prefeito da cidade de Guarulhos, que é a 12ª economia do país. Então olha como é que a vida, né, dá voltas e aqueles que têm realmente determinação alcançam o seu objetivo. Agora a relação política com o prefeito Lucas Sanches era de respeito, no sentido de que esses 4 anos não tive nenhum tipo de embate com ele, mesmo como jornalista, ele nunca veio dar uma entrevista aqui no Radar a meu pedido quando eu estava aqui, por questões estratégicas da comunicação dele, enfim, ganhou a eleição, deu certo. Mas a relação política ela está sendo construída. Eu não tive a oportunidade ainda de sentar com o prefeito em nenhum momento para falar, prefeito, aliás, depois que ele foi eleito, né? Conversei antes dele ser eleito. Depois dele eleito, depois dele empossado, não tivemos ainda a oportunidade de sentar numa mesa e entender, pelo menos em linhas gerais, quais são os principais projetos que ele pretende encaminhar na cidade, para que a gente possa também estar ciente disso e trabalhar pela aprovação, trabalhar pela conscientização da população e também dar a nossa contribuição a nível de sugestão, e aí ele acolhe se ele quiser, porque o prefeito, quem decide é ele, né? Eu espero que seja uma relação frutífera a bem da população da cidade de Guarulhos. Guto, o Odair Marcos e o próprio Caê já haviam perguntado, então vamos falar de comissões. Eu tenho até aqui um rascunho que a gente conseguiu no dia da posse, e por este esboço de configuração, você integraria a comissão de meio ambiente. Sim. E também a comissão
dos direitos do consumidor. Xerife que se cuide. Olha aí, então temos aqui o xerifinho, será que é isso mesmo, produção? Vamos ver. É isso mesmo, Guto? Você estará na Comissão do Meio Ambiente e vai na Comissão do Direito do Consumidor? Eu não vou usar esse nome de xerife não, viu, xerife? Fica tranquilo, brincadeira aqui. Abraço para o Jorge Wilson, também disputou as eleições para prefeito aqui na cidade de Guarulhos. Sim, e assim, foi uma opção, uma construção. Por que essas duas comissões? O PDT só teria direito a participar de uma comissão, as indicações são partidárias, né? E eu tenho um carinho muito enorme pela questão da mobilidade urbana, então eu tive interesse na questão da transporte e trânsito. A educação, esporte, meu coração está ali. E algumas outras estratégicas do ponto de vista político, como a SDU, que apesar de a gente não participar, a gente vai estar atento ao que está acontecendo, e algumas outras aí, a Finanças e Orçamento e também a CCJ, né? Mas por que o meio ambiente? Eu percebo que a pauta ambiental ela estará presente, é a pauta do presente e do futuro, em todos os aspectos. E por que eu escolhi o meio ambiente? Porque o ambiente é transversal, é uma política pública transversal, porque ela está presente em todas as áreas. Quando você tem o Ministério, um exemplo, fala de Ministério, tá? Ministério da Educação, o meio ambiente e a sustentabilidade está presente. Ministério ou Secretaria da Saúde, o meio ambiente e a sustentabilidade está presente. Assim é no esporte, é no desenvolvimento econômico, é no transporte público. Então o meio ambiente ele é transversal, porque a gente trabalhar a educação ambiental com as crianças, a gente fazer a fiscalização do meio ambiente, a gente pensar num desenvolvimento econômico sustentável, emprego verde. Então o meio ambiente é por isso. E a prevenção das catástrofes climáticas que vão assolar cada vez mais a vida da população. E aí eu recebi essa lista, né, naquela construção com os novos vereadores, cada um escolheu uma, para a gente tentar encaixar cada um de nós presente numa comissão que cada um ache relevante para o seu trabalho. Deu quase tudo certo, com exceção do Maurício Segantin, que não foi para finanças como ele queria, por uma questão de que ele não pôde nem ser candidato, né? Foi uma construção que foi feita ali. Os demais tudo deu certo. E aí, quando eu recebi essa lista de manhã, falei, poxa, mas eu tô vendo aqui um... É a mesma que eu tenho aqui, hein? Essa Xerox é de fonte boa, hein? Eu recebi, isso era 6 horas da manhã do dia da posse. Falei, poxa, mano, tô vendo aqui um vereador aqui em 4 comissões, não vou falar quem é. Ah, pô, ô vereador, tudo bem e tudo? Rapaz, você tá em 4, eu só tô em uma, deixa eu participar de mais uma aí. Ou funcionalismo público, que eu queria muito também, ou a do consumidor. Ele falou, tá bom, eu abro mão do consumidor, dos direitos do consumidor. Então eu tô lá nos consumidores para quê? Para fazer o enfrentamento ao mau serviço prestado pela Sabesp em Guarulhos, para fazer o enfrentamento ao mau serviço prestado pela Consigás, ao mau serviço prestado pela EDP, viu, sua EDP? Vai ter alguém no pé de vocês. Para fazer uma fiscalização em cima dessas empresas de telefonia que prestam um péssimo serviço na cidade de Guarulhos. Então, seria um vereador lá na Comissão de Defesa do Consumidor para fiscalizar, não o pequeno comerciante que está ali ralando e já tem que cumprir uma série de legislações, isso aí é obrigação da prefeitura fiscalizar. Mas essas grandes empresas ou concessionárias que prestam mau serviço, vai ter alguém no pé de vocês. Guto, só a definição da presidência é um fato posterior, né? Ainda não, já estão os membros, estão definidos, mas quem estará na presidência se define mais adiante, correto? Isso, a eleição é interna. Perfeito. Quem mandou um abraço ali é o grande Rabi. Rabi Calil. Eu ia falar. Rabi Calil e o Nelson Américo. Quem perdeu a edição de ontem, eu contei a história do dia que ele disse que ele era o meu fã número 1, desbancando o meu próprio pai. Então, muito obrigado, seu Nelson, pela audiência. Muito obrigado a todos que estão aqui na nossa audiência. O Ari pergunta o seguinte, vereador Guto, fazendo parte da Comissão do Meio Ambiente, haverá fiscalização nas ocupações do Campo da Paz? Então, tem que haver, mas ali eu não sei se é uma questão só ambiental. Aliás, eu vivo muito ali, né? Mandar um abraço para toda a turma lá do Campo da Paz, do Jardim Paraíso, Jardim Acácio, do Presidente Dutra, São João Seródio, centro de Guarulhos. Eu estava dando uma olhada no raio-x da minha votação, ela foi muito pulverizada, em que pese eu ter sido muito bem votado na região do Taboão, mas teve voto em todas as demais regiões da cidade. Eu agradeço a todos vocês, vereador Guto Tavares, da cidade de Guarulhos. Obviamente com o coração batendo ali todo dia andando pelo Taboão, que é onde eu vivo e moro. Mas sim, cara, eu vi o Campo da Paz, não sei se você conhece, André, eu vou te convidar um dia que tiver uma final de campeonato. Opa! Sei que você gosta, sempre tem final lá no Campo da Paz, vou te convidar. Campo da Paz eu andava, lá tem um córrego, eu andava nesse córrego, era água limpa, subia, aliás com o Segundinho que está aqui, o repórter do Povo. O Márcio Canuto Guarulhense, foi o que disseram no intervalo do programa. A gente ia pelo córrego ali e saía lá em cima no Recreio São Jorge. Hoje virou uma área muito habitada, né, densa, e tem a ver sim com o meio ambiente, mas tem muito a ver também com a questão de habitação, de desenvolvimento social e econômico, mas certamente vamos estar ali atentos para preservar o que a gente tem ainda de
floresta na cidade de Guarulhos. Guto, e para a gente, entrando aqui na parte final da nossa entrevista, tentando juntar um pouco de tudo que nós falamos aqui, de uma cidade que tem muitos problemas e que os problemas não esperam o início da legislatura, de uma cidade em que o prefeito assume ele diz que é uma dívida de 5 bilhões, enfim. A partir do momento em que a legislatura começar, qual o principal projeto, medida que você pretende apresentar e para qual área e por que seguir por esse caminho, por favor? Olha, são diversas áreas, mas eu vou tentar minimamente aqui caminhar em 3, até porque eu tive conversando com um colega especialista em marketing e ele falou, Guto, você fez uma campanha de prefeito, porque Guarulhos merece mais, é tudo e é nada. Né? Então, você tem que fechar um pouco mais para fazer um bom mandato. E eu estou muito preocupado com isso. Depois que eu venci a eleição, uma das primeiras ações que eu fiz foi me matricular numa pós-graduação em ciência política e sociologia, porque eu preciso estar qualificado. Eu estou mergulhando no regimento interno da Câmara e na lei orgânica porque a gente precisa estar preparado para fazer um bom mandato e não apenas um mandato que fique lacrando em rede social, fazendo videozinho engraçado ou videozinho supostamente revoltado, sabe? Eu não vou fazer esse tipo de mandato. Eu vou agir pela razão, obviamente em algum momento vou precisar ser enérgico, né, para poder fazer cumprir as leis como vereador. Mas é importante estar qualificado. Agora sim, o que mais me preocupa quando eu olho para a cidade de Guarulhos são 3 áreas, na minha, fundamentais. Primeiro, a questão da mobilidade urbana, que passa também pela questão ambiental, sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. As pessoas ficam horas para conseguir tomar um coletivo, um ônibus na cidade de Guarulhos. Isso é inaceitável. Eu tive a minha campanha, em vez de ficar só em rede social fazendo videozinho engraçado, eu fui no Terminal Taboão, fui no Terminal São João, fui no Terminal Pimentas e vi lá pessoas esperando 1h30, 2 para conseguir ir ou voltar do trabalho. Então nós temos que fazer um trabalho muito forte para aumentar a quantidade de ônibus nas linhas que já circulam na cidade de Guarulhos e novas linhas para a população ter mais qualidade de vida no transporte público e também uma engenharia de trânsito que dê vazão ao fluxo de carros da cidade de Guarulhos, porque está um caos andar em Guarulhos. Isso é uma questão importante que eu quero atuar. Segunda, eu tenho recebido muitas mensagens e telefonemas de mães que não conseguem vagas para os seus filhos em creches e escolas municipais. Uma criança fora da escola, você pode esterilizar o futuro dela. Nós não podemos permitir isso, a cidade rica como Guarulhos, a 12ª economia do país, ter criança fora da sala de aula, ou ter criança que mora aqui e precisa estudar a 10 quilômetros porque não tem vaga. Isso é inaceitável, vou sentar com o prefeito, vamos priorizar a educação, porque as nossas crianças precisam estar na sala de aula. Nem que precise revogar aquela lei que, na minha opinião, não tem cabimento de dar ovo de Páscoa para a criança em Páscoa, durante a Páscoa. Pega esse dinheiro, que são 12 milhões, faz mais escola. A hora que tiver todas as crianças na sala de aula, aí você faz uma nova lei para dar ovo de Páscoa para a criança. Porque ovo de Páscoa é legal, mas eu pego o copo do meu bolso, a gente chama os amigos, cada um dá 50 e 100, você faça a sua ação social. Né? E a outra questão que eu acho muito importante, essa é muito sensível, é a saúde pública. A população está sofrendo muito nos equipamentos de saúde pública de Guarulhos e nós temos que ter muita seriedade para falar desse assunto, André. Não adianta vir fazer proselitismo político, médiazinha, né? Não estou criticando a ação de nenhum vereador, porque cada um sabe a sua maneira de agir. Mas nós temos que ter muita responsabilidade. A saúde não pode ser palco político, partidário, eleitoral, para quem tem pretensões políticas como deputado. A saúde ela tem que ser tratada com seriedade. Tem que ter um pacto na cidade de Guarulhos, não é com o vereador de direita, esquerda, ou tanto faz. É com todos os vereadores, com o prefeito, com todos os secretários. Para a gente ter vergonha na cara e tratar a questão da saúde com responsabilidade, sem permitir corrupção. O contrato está dizendo ali que é 20 médicos, tem que ter 20, não 12. E eu vou fiscalizar os contratos da saúde. Isso é compromisso meu com a cidade de Guarulhos e com o eleitor. Então, essas três áreas, sabe? Transporte público, mobilidade urbana, a questão da educação, que é fundamental para ter um futuro melhor, e a saúde, porque as pessoas estão morrendo por falta de saúde e não podemos ficar fazendo brincadeira em cima disso, cara. Tem que trabalhar com muita seriedade. É isso, eu subscrevo integralmente o que o Guto acabou de dizer, não longe de nós termos feito algo combinado aqui, mas perceba que o Guto disse algo muito parecido com o que eu disse no início do nosso programa. O caos no HMU, por exemplo. O problema no Hospital Pimentas, pouco importa se o vereador que vai capitanear a iniciativa pela investigação é do PDT, é do PL, é do PP, de partido que for. As pessoas estão morrendo, as pessoas não aguentam mais essa situação vexatória, sabe? É uma situação tétrica que está acontecendo na saúde de Guarulhos. Quem será o pai da criança? Repito, pouco importa. Estão os senhores interessados em resolver ou pelo menos mitigar este problema na saúde?
juntem esforços, deixem as paixões políticas de lado e façam algo. Façam algo. Então, para com essa, sabe, de videozinho maravilhoso, com música sensacionalista. Deem as mãos. O guarulhense precisa e vai cobrar dos senhores que algo nesse sentido seja feito. Guto, e só antes da gente encerrar, vou passar a palavra para você dar seu último recado. Produção, é possível pôr na tela o comentário do LC Rossi dizendo que nos conheceu hoje? Por favor, acho que é importante nós valorizarmos. Olha aí, o nosso amigo ou amiga LC Rossi disse que nos conheceu hoje, está gostando e nos parabeniza. Muito bem-vindo ou bem-vinda, obrigado pela audiência. Espero que, assim como este ou esta telespectadora, os novos que estejam aqui, continue, compartilhe o nosso conteúdo para que nós possamos crescer cada vez mais. Fale para os amigos do nosso programa, é o nosso jeito de fazer. Olha, diz que vai compartilhar. Obrigado. Muito bem-vindo, obrigado pela audiência e conte sempre com o Radar de Notícias. Esse é o nosso jeito de fazer jornalismo e levar informação para a população. 19:06, Guto, fica à vontade para mandar o seu último recado. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Tenho certeza que voltará muitas vezes aqui ao nosso programa e dizer o que eu digo a todos, mas eu digo com sinceridade e de coração aberto. As portas do nosso programa estarão sempre abertas. Literalmente, você é de casa. Volte mais vezes, obrigado e boa sorte na jornada. Eu não gosto de falar muito não, mas vou falar só mais um pouquinho aqui antes de encerrar o programa. Dizer o seguinte, cara, contem comigo lá na Câmara Municipal, inclusive o Radar e a imprensa, para ser um defensor da imprensa também, que a imprensa significa a democracia desse país e dessa cidade. Nós temos o dever de fortalecer e assegurar a liberdade de trabalho para a imprensa. Mandar um abraço ali para o Ricardo, que está nos acompanhando também, para todo o nosso time que nos ajudou a vencer essa eleição. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Acompanhe as redes sociais do Radar de Notícias, vamos fortalecer, independente do Guto estar aqui ou não, a Fran está ali também. Acompanhe o Radar de Notícias, a gente vai ficar bem informado por aqui. Siga a gente nas redes sociais também, quem não segue ainda é Guto Tavares lá no Instagram. Dizer que a gente tem esse mês de janeiro, André, é um mês de, na minha visão, tá, de planejamento acima de tudo. Por quê? Eu sou um vereador eleito que trabalha demais, cara, e às vezes isso faz mal. Eu vou falar para você, a gente venceu a eleição, aí veio o segundo turno trabalhando, aí acabou o segundo turno, vamos fazer o planejamento agora do mandato? Não, vamos fazer a festa das crianças, para 1.000 crianças, coloca 1.000 crianças lá, isso toma energia, toma tempo, e aí depois vamos descansar agora, não, vamos fazer agora o calendário para rodar o Natal no Novo falando com o povo, só que tem que planejar. Então agora em janeiro a gente está fazendo um planejamento para fazer um mandato que de fato dê orgulho à população de Guarulhos e represente para valer as pessoas, um mandato que a gente consiga ser identificado e exercer aquilo que eu sempre defendi na eleição, que é representar Guarulhos como uma metrópole que ela é, e não como uma província. Né? Sair da casinha, parar de brigar para ver quem foi que pintou a guia, fazer coisa grande para a cidade de Guarulhos, que Guarulhos é grande, Guarulhos é gigantesco e merece um tratamento. Então, quero ter um mandato na Câmara que a gente consiga articular o que eu chamo assim de triple hélice. O que é isso? Poder público, setor produtivo e academia. Poder público, setor produtivo e academia, articulando as empresas, a indústria, as faculdades, as instituições de ensino, com o poder público, facilitando para o cara empreender, montar a empresa dele, gerar o desenvolvimento econômico, gerar emprego para a cidade de Guarulhos, para o povo. Sem esquecer da cultura, do esporte, né, que são áreas que me trouxeram até aqui a vereança também. A questão que eu já falei aqui do meio ambiente, as outras que do servidor público, é importante, né, o servidor público saber reafirmar aqui, que eu disse isso na campanha, que lá na Câmara Municipal nunca um servidor público vai ver ou votar nenhum projeto lá favorável que seja contra o servidor público com um reajuste salarial de 2% menor que a inflação. Um absurdo, jamais farei isso. Né? Desejar, para encerrar, muito boa sorte ao prefeito Lucas Sanches. De verdade, eu espero que ele faça um baita de um mandato. É um cara novo, jovem, a gente não se aprofundou ainda nas pautas, mas veja energia nele. Eu espero que vá em frente, cara. Eu sei que a política às vezes exige alguns sacrifícios, há algumas medidas que não são tão populares, mas desde que seja muito transparente, concreto e visando e trazendo bem para a cidade, a gente vai estar junto para fazer esses enfrentamentos. E é isso, me colocar aí à disposição de todos vocês, né, de toda a equipe do Radar, sempre que necessário, e trazer boas pautas. Vão ter boas pautas aqui para o Radar, tá bom? Obrigado, parabéns pelo programa, parabéns a toda a produção, é sempre um prazer ver o Rafa, ver o Igor, ver o Léo, ver aqui o Radar seguindo em frente. Muito obrigado a todos vocês. Vocês têm um parceiro lá na Câmara Municipal, assim como toda a população de Guarulhos. Muito bem, Guto Tavares fala de forma eloquente, muito bom.
Encerramos então Bonita dessa essa bandeira aqui, hein? bandeirinhas. Ó, aqui, ó, é sensacional. bandeirinha, Qual é o programa que tem a bandeira de Guarulhos aqui, ó? É uma rádio de notícias. Tem até, ó, o sininho aqui, ó, toca o sininho. Eu acho que quando o Guto veio na direção da bandeira, eu falei, vai no sininho. Foi nos dois, pacote completo. 19h10, vamos embora. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Fale sempre do Radar de Notícias, compartilhe o nosso programa, se inscreva, fale do nosso programa, manda nos grupos de WhatsApp, Telegram. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Amanhã, no horário de sempre, 18 horas, na TV Guarulhos, YouTube, Facebook e Instagram, estaremos de volta. O nosso convidado deve ser o ex-prefeito Eloy Pietá. Vou confirmar com ele dentro de minutos, assim que acabar o nosso programa. Grande E Eloy. antes de encerrar, LC é Luiz Carlos. Então, ao senhor Luiz Carlos Rossi, muito obrigado. E está feito o esclarecimento, a gente nunca sabe quem está por trás da tela. Ao senhor Luiz Carlos e a todos que nos acompanharam, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até amanhã. No ar, Radar